Olá pessoal, aqui é o Bruno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a fórmula Deslock. Bom, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldades com essa fórmula e até mesmo muitas não usam, né? Então eu decidi gravar esse vídeo. Portanto, se você tem dúvidas com essa fórmula, está com algum problema, ou mesmo se você nem conhece ela, continue assistindo esse vídeo porque essa fórmula é muito importante, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo explicando como usar a fórmula e alguns exemplos simples, e depois eu vou gravar vídeos complementares, cerca de 3 ou 4 ou mais, assim, depende das dúvidas de vocês. Se vocês enviarem dúvidas, eu posso gravar mais vídeos em cima dessas dúvidas. E esses vídeos complementares, eles vão servir para exemplos de uso prático. Então, eu vou pegar algumas situações onde eu uso essa fórmula e gravar um vídeo para cada situação. Ou seja, você vai ter um vídeo com a explicação e mais vídeos de exemplos. E aí, com isso, eu espero que consiga explicar bem a fórmula e, além de explicar, consiga mostrar como usar essa fórmula e aí e isso resolva os problemas de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro, eu quero explicar o que essa fórmula faz, tá? Essa aqui é uma dúvida já comum e muitas pessoas param nessa dúvida e não procuram mais saber da fórmula porque parece um pouco complicado, mas não é, tá bom? Bom, a fórmula de Slock, eu gosto de mostrar visualmente o que ela faz. Ela basicamente faz isso daqui, ó. Não, não, não pense aqui sobre o que eu estou escrevendo agora. Eu só estou escrevendo para poder mostrar. Eu vou clicar em uma célula qualquer. E aí o que a gente tem aqui? Não se preocupe com a fórmula aqui, tá? Se preocupe com isso daqui, que é a nossa referência. Então eu cliquei nessa célula e a minha referência é essa, é a F3. A fórmula de Slock, ela faz, digamos, duas funções. Uma das funções é essa daqui. Ela consegue movimentar a referência tanto para o lado como para o outro e tanto também para cima como para baixo, tá? Então vou voltar aqui para F3, que é onde eu estava, que é a referência inicial, tá? E repetindo, a fórmula desloca, ela consegue fazer isso daqui. Ela consegue fazer a referência caminhar. Pode parecer estranho, mas primeiro entenda isso, que ela consegue fazer uma referência caminhar. Ela pode ir para os lados e também pode ir para cima e para baixo, tá bom? Então, essa é uma das funções. A fórmula consegue fazer a referência caminhar. Uma outra função dessa fórmula, que pode ser usada também em conjunto com a primeira função, tá? Então, a segunda função é essa daqui, ó. O desloque consegue alargar a referência. Então, consegue fazer isso daqui, ou consegue descer, consegue ver mais, entendeu? Ele consegue alargar a referência, tá? E aí foi o que eu disse, pode ser usado em conjunto com a primeira função, ou seja, ele pode alargar, né? A gente estava aqui no começo e fez isso daqui, e também em conjunto a gente pode, além de alargar ela, a gente pode caminhar para o lado, tá? Então, essa é a função do desloque, tá? Ela faz isso. A gente começa a pensar, mas tudo bem, ela faz isso, mas não seria mais fácil, ao invés de eu clicar aqui no F3, eu vou cancelar aqui, tá? Eu vir aqui, colocar igual e já deixar a seleção do jeito que eu gostaria, né? Ou seja, já deixá-la do tamanho que eu queria, pode ser, tá? Mas o fato é, em algumas situações, que são exatamente as que eu vou explicar mais pra frente, a gente não sabe o tamanho que a gente quer referência e a gente não sabe a posição que a gente quer referência. A gente quer realmente aqui, ou mais para o lado, ou mais para baixo, tá? E por que que a gente não sabe? Não é que a gente não tem informação, mas é que é algo dinâmico. É algo que depende de alguma outra informação, tá? Pode ser complicado aqui explicando, mas mostrando aqui na prática, a gente vai entender, tá bom? Bom, primeiro eu vou cancelar aqui de novo.
eu quero mostrar a fórmula funcionando da maneira mais simples possível, só para que a gente vá acostumando a usar a fórmula e os parâmetros que ela utiliza, tá bom? Então, eu vou escrever aqui nessa célula, vou usar essa célula aqui como exemplo de novo, tá? Vou escrever referência inicial, ou seja, aqui essa célula vai ser o nosso ponto de partida, tá? Vou deixar em amarelo. Aqui na célula do lado, eu vou escrever direito, tá? Que está aqui do lado direito. Deixa eu centralizar tudo. E aqui eu vou colocar abaixo, aqui acima e aqui esquerda. Vou colocar esquerda e aqui vou colocar direita, tá? Então, ou seja, a gente tem uma referência inicial aqui e, e em volta, né, a gente tem algumas células, como a direita, a esquerda, acima e abaixo, tá? Com isso aqui, eu quero mostrar aquela primeira função que eu falei do desloque, né? Que é dele, a função de caminhar, né, entre as células. Pegar uma referência inicial, que vai ser aqui no nosso exemplo, e caminhar, ir para os lados ou para cima e para baixo, tá? Então, como que a gente vai usar o desloque? Primeiro, eu vou colocar aqui nessa célula, eu vou colocar desloque, vou abrir. Bom, o Excel já dá a dica aqui para a gente, né, do que a gente tem que colocar. A primeira informação é a referência, ou seja, é o nosso ponto de partida, nossa referência inicial, que vai ser essa célula aqui. Então, essa é a nossa referência inicial. Ok. Ponto e vírgula. Vem a segunda informação, que aqui é linhas. Ou seja, aqui o Excel está perguntando quantas linhas eu quero descer ou subir, ou seja, linhas, né? Então, é isso aqui, a gente vai andar assim, ou para cima ou para baixo. Bom, se eu quiser descer uma linha, eu coloco o número 1 aqui. Se eu quiser descer duas, eu coloco o número 2. E eu também posso fazer o contrário, eu posso subir. Se eu quiser subir uma linha, eu coloco menos 1. Se eu quiser subir duas linhas aqui, menos 2, tá bom? Ok, então por enquanto eu vou colocar zero, tá? Zero. Aí ponto e vírgula, terceira informação, aqui é colunas, ou seja, é aqui, né? Então aqui eu vou informar quantas colunas. Se eu quero ir para a direita, ou seja, coluna da direita, a outra coluna. Então se eu quiser vir aqui para a coluna da direita, eu coloco um também, porque aqui a gente já está falando de colunas, então é uma coluna para a direita. Se eu quiser duas, eu coloco dois. Aí se eu quiser ir para a esquerda, é, a- é o mesmo conceito, né, das linhas. Eu coloco menos um, ou seja, eu venho aqui menos uma coluna e também menos duas colunas, tá? Então aqui são colunas. Eu vou colocar zero também, só para dar um exemplo inicial. Ou seja, a gente não está andando nenhuma linha e nenhuma coluna. A gente está parado aqui na referência inicial, tá? Por enquanto, porque eu coloquei zero nas linhas e zero nas colunas. Bom, aqui quando o Excel coloca a informação entre colchetes, ele quer dizer que é uma informação opcional, ou seja, a gente não precisa preencher. Então, eu preenchi aqui essa que é obrigatória, essa e essa, eu posso simplesmente fechar aqui e terminar, tá? Mas, deixa eu explicar aqui Na verdade, eu não vou explicar agora essas duas informações, tá? Acho que é melhor, não explico agora, mas daqui a pouco eu já vou explicar. Primeiro eu vou explicar aquela primeira função que eu falei do desloque, que é caminhar com as referências, tá bom? Então deixa eu fechar aqui a fórmula, vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui, deixa eu alargar. Então a nossa fórmula está aqui, tá? O que que ele fez? Ele trouxe o texto aqui da referência inicial. Por quê? Porque a gente usou o desloque, a gente informou a referência inicial nessa célula, ou seja, a gente está começando aqui no número de linhas. A gente colocou zero, então ele não vai andar nenhuma linha, nem para cima nem para baixo.
aqui. E número de colunas, zero também, ou seja, ele não foi nem aqui para a direita e nem aqui para a esquerda, tá? Então ele ficou parado, né? Ele começou aqui e ficou parado aqui. É por isso que quando eu dou um Enter, né, eu executo essa fórmula, ele me traz esse texto, tá certo? Agora vamos começar a usar a fórmula, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Bom, tá aqui o desloque, referência inicial. Aqui, aqui a primeira informação aqui, né? A segunda, né, na verdade, é o número de linhas. Então eu vou apagar esse zero e vou colocar um. Ou seja, o que que é para fazer? Ele é para ele descer uma linha. É para ele vir aqui nessa célula que está escrito abaixo. Vamos dar um Enter aqui e aí a gente já vê o desloque funcionando. Ele trouxe o texto abaixo. Eu clicando na fórmula, o que que ele faz? Ele seleciona a referência, ou seja, a gente começou aqui, mas a gente conseguiu trazer um texto que está abaixo aqui dessa referência usando o desloque. Eu não precisei vir aqui e manualmente, né, e colocar aqui F4 para ele descer aqui. Não, eu deixei o F3 e usei o desloque colocando 1 para ele descer uma linha, tá bom? Agora, deixa eu dar um Enter só para a gente ver funcionando. Está aqui abaixo. Agora vamos tentar pegar esse texto aqui que está acima, tá? Bom, nesse caso a gente entra aqui na fórmula, referência inicial está aqui, quantidade de linhas. Ao invés de pôr 1, a gente coloca menos 1, que a gente quer que ele suba, né? A gente, menos 1 aqui, menos uma linha. Então ele vai subir. Vamos dar um Enter. Bom, funcionou. Certo. Agora eu vou voltar na fórmula. Aqui nas linhas eu volto para zero, porque eu quero que ele continue aqui, tá? Eu não quero que ele suba nem desça. Só que agora eu quero pegar a informação da direita aqui, tá? Então eu mantenho linha zero para ele continuar. E na coluna, né? Na informação das colunas, eu coloco um, porque eu quero que ele vá uma coluna para frente. Vamos dar o Enter aqui. Ok. E ver que a informação aqui está direita, apesar da gente ter selecionado aqui, a gente com os parâmetros aqui do desloque, a gente conseguiu ir uma coluna para frente, que no caso é essa daqui. Agora vamos só para completar o exemplo, vamos voltar uma coluna para pegar essa informação aqui à esquerda, tá? Então aqui a gente está partindo daqui, é nosso ponto inicial. Vamos voltar uma coluna, para isso a gente coloca menos um. Eu vou dar um Enter e pronto. Aqui a gente está com a esquerda usando o desloque. Então, o desloque a gente consegue ir para frente, ir para baixo, para cima e para a esquerda aqui, tá? A gente consegue caminhar com uma referência inicial. Nossa referência inicial está aqui e com os parâmetros de desloque eu consigo ir para cá, eu consigo subir, eu consigo fazer os dois, né? Eu consigo ir para o lado e para baixo, tá? Vamos só completar então esse exemplo. Vamos fazer isso. Esse último exemplo que eu dei aqui. Vamos colocar aqui direita abaixo, tá? Então, a gente vem na fórmula, desloque, coloca a referência inicial. Eu vou apagar ela inteira, só para a gente fazer do zero aqui. Então, desloque. Primeira informação, referência inicial, de onde eu vou partir daqui. Ponto e vírgula, quantidade de linhas. Bom, eu quero que ele desça uma linha. Assim, tudo bem, eu sei que eu quero vir para cá, mas tem uma lógica, né? A gente não consegue andar assim na diagonal. A gente tem que primeiro descer uma linha e depois vir para a direita. Então, quantidade de linhas é um, porque eu quero que ele desça uma linha. Então, eu venho aqui na fórmula e coloco um, ponto e vírgula, colunas agora. É só a gente imaginar que a gente começou aqui, já desceu uma linha e agora a gente quer ir uma coluna para o lado. Então a gente coloca um aqui também, tá bom? E aqui a gente dá Enter. Pronto. Aqui o texto é direita abaixo. Tá aqui direita, né? Opa, direita abaixo. Então, ou seja, a gente consegue ir para todas as direções possíveis aqui, somente utilizando a fórmula de slot, tá? Então essa é a primeira função dessa fórmula, tá?
É uma função bem bacana. E em conjunto com a segunda, a gente consegue fazer muitas coisas legais, tá? Então, a primeira função é a de caminhar com a referência. Então, a gente consegue fazer a referência andar, tá bom? Para todas as direções. Tá certo. Então, esse vídeo já chegou com 15 minutos, tá? Passou muito rápido aqui para mim. Eu vou parar por aqui para ficar mais fácil para mim, para eu conseguir exportar o vídeo e subir no YouTube. E já vou gravar a parte 2 explicando a segunda função do desloque, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui para você clicar na tela e já ir para a parte 2, onde eu continuo a explicação do desloque. Até mais.